Ivo Fonseca. Minha amiga, comunicadora, hoje também artista Mariana, muito obrigado. Eu gostaria de pedir licença e também cumprimentar você, ao Fernando, a Eliamara, pela Rota 98 e por todas as entrevistas que vocês têm ofertado à nossa população. O que mais me faz satisfeito no Rota ou na Rota é a diversidade. Eu percebo aqui artistas, eu percebo personalidades, eu percebo agentes políticos e essa riqueza que vocês apresentam mostra o quanto o nosso município é rico e mais, aos ouvintes, o quanto é importante ter sempre versões e visões diferentes, porque eu acredito que na diversidade nós podemos construir um consenso muito mais comum e que faça o bem a todos. Muito obrigado e parabéns a vocês. Eu que agradeço, não sei nem agradecer a esse elogio aí. É isso. Olha só, então, hoje a gente vai ter aquela conversa mais dinâmica, né? Sim. Até estava comentando com o Ivo antes, que eu fiz uma aulazinha de 5 minutos de podcast aí com o Whindersson Nunes, é ele mesmo, viu, gente? O homem é um dos maiores lá do YouTube, viu? Sim. E decidi hoje testar, fazer esse teste dessa conversa mais dinâmica. Então vamos começar simplesmente do começo. Sim. Por mais redundante que seja, né? Sim. Então vamos lá. Onde foi que você nasceu? Quem que você é? De onde que você vem? Sim. Sou natural de Tupaciguara, sou nascido aqui, Mariana. Nasci no dia 28 de setembro de 1982, no Hospital São Lucas. Os médicos que me parturiaram, no caso, deram a oportunidade e vida a mim, são o Dr. Enodes e o Dr. Jarbas. Desde o meu nascimento até a idade dos 18 anos, eu fui criado ao lado de minha avó. Mesmo que minha mãe, vez ou outra, saísse junto com meu pai para trabalhos externos, eu ocupei boa parte de minha infância e adolescência ao lado de minha avó. Se alguma pessoa atesta que sou educado ou sou uma pessoa muito educada, essa educação eu recebi olhando nos olhos de minha avó, ouvindo os conselhos de minha avó e os exercitando. Então eu sou hoje um adulto, mas um adulto que teve uma formação de vó. Eu diria que aquele que foi criado por vó. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é o que eu sou hoje. Um homem que busca ser educado, que busca ser prudente, cauteloso com todas as pessoas. E uma educação que recebi de minha avó. Então a base vem ali da sua avó. De minha avó. Então, a questão de educação de minha avó materna. Minha mãe participou muito, só que na ausência, como meu pai, como disse, ele ocupava-se com trabalhos externos à casa, ele ficava por muito tempo na zona rural, ele era pedreiro, construindo imóveis na zona rural. A minha mãe, ela teve o papel paterno e materno. A minha mãe, ela era a mão de ferro dentro da casa. Era ela quem ficava brava, era ela quem corrigia. E a minha avó, ela exerceu aquele papel de vó, de um olhar amoroso, um olhar que não quer ver nos seus netos nenhum tipo de imperfeição. E às vezes, por isso, até brinco com algumas pessoas, muitos avós erram, porque acabam cedendo demais, ao invés de dizer algumas vezes não. No caso, minha avó, ela tinha esse comportamento, ela cedia, mas a minha mãe era o contrapeso nesse conjunto, ela sempre com mão de ferro, às vezes corrigindo, às vezes simplesmente conversando. Então havia aquela balança ali, sim, né? Sim. E o meu pai, quando estava presente, ele também participou da minha educação, ele sempre me deu bons exemplos. Isso até os 18 anos. Com o falecimento de minha avó, aí a família ela teve que se agregar. Meu pai passou a vir trabalhar na cidade, nós passamos então a conviver no conjunto, pai, mãe, eu e o meu irmão. E nesse conjunto nós nos solidificamos, nós nos fortalecemos e nessa fusão com o falecimento de minha avó, eu me apego um pouco mais, já era apegado, apego um pouco mais aos estudos. Porque a minha avó, ela em grande medida nos mantinha, a mim, a meu irmão e a minha mãe.
Você fala em manter em Manter relação financeiramente, manter no sentido de subsistência com alimentação. Entendi. Então nós éramos mantidos. E eu também trabalhava. E por isso que Porque houve essa necessidade do seu pai voltar? Eu acredito que nesse conjunto histórico, sim. Porque ela falece e isso obriga o meu pai a estar mais presente com minha mãe. Senão ele estaria na zona rural e eu, meu irmão e minha mãe aqui ficaríamos. Só que eu percebo que após o falecimento de minha avó, após essa ruptura, aqui eu chamo de ruptura, eu percebo que o meu pai ele vai para o núcleo e passa a estar mais presente. E você considera isso, né, independente? Eu vi como algo natural dentro desse processo. Mas foi algo que foi bom? Assim, foi algo que você gostou, pelo menos, de ter Gostei. mais essa presença paterna? Gostei, sinceramente gostei. Entendi. Gostei sim. Porque ele estava por longos dias, 15 dias, 12 dias, longe de casa. Ter a presença, isso um jovem com 18, caminhando para os seus 19 anos, ter a presença de um pai, poder conversar com um pai, é algo muito bom, e foi algo muito bom para mim. Sim. Eu aprendi a ver o mundo de uma outra forma a partir do momento em que eu comecei a conversar mais com meu pai. A partir do momento em que ele estava mais presente. Ele brincava muito, mas as conversas sérias, elas foram muito produtivas. E por mais que poucas, né? Geralmente o pai tem essa conversa séria. Sim. São mais pequenas, sim, né? Mas são importantes. Pelo fato de, nos finais de semana, eu ajudar, eu tive a oportunidade de, nos finais de semana, poder conversar muito com ele. Porque durante a semana eu trabalhava. Mas nos finais de semana eu trabalhava com o meu pai. E sobre pai, eu aqui destaco 3 pontos. Meu pai tinha 3 grandes desejos para mim. Meu pai tinha o desejo de que eu aprendesse a caçar, de que eu aprendesse a gostar de pescar, gostar de caçar, gostar de pescar, e tinha um desejo de que eu aprendesse a gostar de trabalhar. Eu não conseguia aprender a caçar, nem a gostar de caçar. Eu não conseguia aprender a gostar de pescar, e gosto muito de comer peixe, mas não me chamem para uma pescada, porque eu sou intolerante à paciência necessária para que o peixe venha à isca. Eu sou intolerante ao mosquito e ao reflexo da luz ou à própria luz do sol que bate nos olhos. Então, essas intolerâncias levaram-me a não ter simpatia pela pesca. O gosto pelo peixe, isso eu aprendi desde a infância, porque quando meu pai voltava, ele trazia dos locais onde trabalhava muitos peixes. E esses peixes eram, na sua medida, ou tucunarés, piranhas ou outros tipos, mas especialmente os tucunarés, que minha mãe fazia assado. Eu amo o tucunaré assado que a minha mãe faz. Mesmo não comendo tucunaré assado há muito tempo, mas eu amo. E amo também tucunaré, amo todos os peixes. Eu gosto muito da carne do peixe. Então, assim, a única forma de ir no Fonseca pescar é só se você tivesse perdido numa ilha. Aí eu pescaria. Fosse por sobrevivência. Por sobrevivência eu pescaria. E encerrando, nós falávamos sobre a figura de meu pai. Nesses diálogos e nessas conversas, poder trabalhar ao lado de meu pai me fez, então, gostar de trabalhar, mesmo que, quando parávamos, ou num ou outro fim de semana, ele me convidava. Às vezes ia, às vezes pedia para não ir. Ele queria que eu caçasse, queria que eu pescasse, mas o gosto pelo trabalho eu desenvolvi na pessoa do meu pai. E o gosto pelo estudo eu desenvolvi pelas cobranças de minha mãe. Lembra quando comentei? Então eu já gostava de estudar na minha adolescência, agora após os 18, eu preciso estudar mais. Porque até os 18 anos, quando eu saio dos 17 para os 18 anos, eu não tinha ingressado no ensino superior. Mas após os 18, eu ingresso. Eu ingresso na metade dos 18 anos, eu ingresso no ensino superior. E o ensino superior, ele exige muito. Ele exige muito. Só que, destaco, eu não me limitei ao conhecimento só e somente daquilo que aprendia dentro da universidade. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de aprender. E eu acho que um diferencial da minha pessoa, onde quer que eu esteja, não estou dizendo só em Tupaciguara, onde quer que eu esteja, em Tupaciguara ou em qualquer outra cidade
em que faça eu me representar pelo município, o destaque se dá pelo fato de trazer e saber me desenrolar em diversas áreas do conhecimento. Sim. Porque estudo, porque pesquiso, e acho que o conhecimento, ele é libertador. Ele me liberta, ele me libertou, e eu acredito que ele possa libertar todos aqueles que buscarem o conhecimento. E é uma coisa, essa é uma qualidade muito boa de se ter, porque Sim. é uma qualidade muito difícil. Sim. Porque, assim, Veja, eu gostar disse, de estudar é demais. exige mais paciência e tolerância do que a pescada de um peixe. Mas eu Só acho que o fruto do estudo, ele é um fruto de longo prazo. Sim. Porque ao aprender algo, aquilo fica contigo. Conhecimento, né? Sim, aquilo fica contigo. Por exemplo, quando você se alimenta de um churrasco, o prazer está no momento em que você come o churrasco. Sim. Mas depois você vai se alimentar com outros itens. Mas o conhecimento não. Você, ao aprender, aquilo fica contigo. E ao ter isso, quando for lhe exigido, você pode demonstrar que sabe do que se trata, que sabe tratar os temas. Então, aqui destaquei duas qualidades. Eu me vejo como uma pessoa estudiosa, eu me vejo como uma pessoa que gosta de trabalhar, e tudo isso com base num princípio, num alicerce, o esforço, a dedicação e o comprometimento ao que eu estiver fazendo, o que seja. Isso aí também é muito importante, porque são duas coisas, eu vejo que são duas qualidades que são muito, muito difíceis de se ter, que é a qualidade de você gostar de aprender, né, gostar de estudar, até porque tem gente que nem de aprender gosta. Sim. Por mais que seja uma área que Sim. goste. Né? Se nós fizermos um recorte do mundo, e também iria partindo de um recorte mundial, um recorte global, a regra, ou seja, o que mais acontece é que as pessoas estão se ocupando muito mais com o entretenimento. E dou exemplos. Hoje, as pessoas, elas ocupam muito mais horas do seu dia com redes sociais, Sim. com streamings como Netflix, HBO Max e outros, com aquilo que lhes dá prazer, do que com atividades que lhe possam ser produtivas. Sim, com certeza. Esses recortes, eles me preocupam. Porque hoje nós estamos à frente de uma sociedade. Somos nós os condutores, por exemplo, quando digo nós, um coletivo de personalidades que conduzem a sociedade de Tupaciguara. Mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, serão as crianças e os jovens que estão se acostumando a uma cultura de entretenimento, de tal forma que elas não estão aproveitando o tempo, que é um ativo extremamente caro, para se formarem e se informarem. E assim, abrindo espaços e levando a sociedade sempre a um degrau superior ao que nós estamos. Esses jovens é que deverão conduzir a nossa cidade, assim, nosso estado, nosso país a esses patamares. Desses jovens, em relação a esses jovens, as IAs que estão surgindo, elas me preocupam. Elas me preocupam. Porque são só destacando, né? Talvez o nosso ouvinte, IA são as inteligências artificiais. Sim. Que têm produzido respostas imediatas à sociedade. Elas me preocupam sobremaneira porque o cérebro humano, ele é condicionado à comodidade. O corpo humano, da mesma forma, condicionado à comodidade. O que for mais cômodo é o que eu abraço. Trago um recorte histórico. Quando eu estava no ensino fundamental, à época nós tínhamos da 5ª série até a 8ª série, hoje nós temos do 6º ano ao 8º ano, ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental. Nós íamos à biblioteca comunitária que está ali na Coronel Joaquim Mendes, no fim da Coronel Joaquim Mendes, ou início da 13 de maio, nos assentávamos, pedíamos à bibliotecária para consultarmos determinada obra para determinada pesquisa. Essa bibliotecária nos trazia o livro, nós fazíamos a consulta das 6 até as 8h30, 9 horas da noite,
terminada a consulta e a pesquisa, terminado o trabalho, nós voltávamos para as nossas casas. Nós exercitávamos leitura, escrita, nós exercitávamos a reflexão sobre o comando que estava sendo pedido e aquilo que estávamos fazendo. Então nós tínhamos todo um processo cognitivo à nossa disposição. Na nossa realidade sobre inteligência artificial e inteligência artificial ligada à educação. Hoje, a exemplo, e aqui peço licença para falar o nome, a exemplo de uma IA, ChatGPT, você destaca a última proposta de redação do Enem de 2023. É isso que na aplicação regular. A última proposta, você lança aquela proposta, a IA, ela sabe quantos caracteres são possíveis por uma redação humana, ou seja, com a menor letra possível de um homem ou de uma mulher, de um estudante, eu consigo estabelecer 340 palavras. Então ela vai produzir uma redação com 340 palavras. Sim. Destacando ali todos os cognitivos, todos os elos de ligação entre parágrafos, destacando todo o repertório sociocultural. Inclusive, se você pedir para deixar mais humano, você ainda consegue pedir para que ela erre. Sim. Em alguns momentos, Sim. para não parecer que tenha sido tão artificial. Isso me preocupa, porque eu falei há pouco que a comodidade, ela atrapalha porque emburrece. Então, se nós pensarmos num conjunto de 100 alunos, eu tenho a certeza de que grande maioria, e eu estou falando que mais de 70 desses alunos, por conta de toda uma cultura, tendem a aceitar que a inteligência artificial produza para ele, aluno, aluna, a resposta. Porque as inteligências artificiais, elas produzem respostas prontas. Elas produzem respostas prontas. E se nós pensarmos no âmbito de comunicação, elas ofertam nos nossos celulares aquilo de que gostamos. Sim. Você vai abrir o seu celular, você vai a um YouTube, você vai ao Google, e o que você vê na sua frente é aquilo de que você gosta. Sim. E isso me preocupa porque a IA, sabe o que ela cria? Ela vai criando bolhas, microbolhas. E dou o exemplo. Haverá aquela microbolha de quem gosta do sertanejo, de quem lê Machado de Assis e de quem gosta de roupas formais, ternos. Sim. Então você vai lançar naquela microbolha sertanejo, informações acerca do sertanejo, escritos ou produções, sejam elas literárias, audiovisuais ou de outra natureza, sobre Machado de Assis, e você vai ter publicidade da Shein só de roupa formal, Sim. só de terno, só de gravata. Essa será uma microbolha. Agora imagine o volume de microbolhas que nós não podemos ter dentro desse conjunto. E tudo isso fazendo com que o homem se torne um objeto. E esse objeto, simplesmente, um consumidor. Basicamente fazendo com que o homem se torne uma ameba, né? Eu não diria com tanta força, mas eu acredito que daqui a uns 10 anos, se isso não veja for bem, mudado... Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo e quantas pessoas nos ouvirão pelas redes sociais, mas eu sei que essa conversa, ela vai fazer com que as pessoas reflitam. Sim. Com que as pessoas repensem. Porque antes, Mariana, nós tínhamos, a exemplo do início deste século, 2010, nós tínhamos mudanças comportamentais no lapso de 10 anos, num prazo de 10 anos. Eu percebo que do ano passado, do pós-pandemia, as mudanças se aceleraram. Se aceleraram até ao ponto de eu poder te dizer que eu percebo mudanças comportamentais no lapso de 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, tudo está muito rápido. E quando tudo está muito rápido, o ser humano ele precisa ter a sua devida cautela para refletir sobre o que ele está fazendo com ele, com o outro e com o que o cerca. E aí, entrando nessa ideia, né, das diferenças, o que você acha em relação... Agora vamos falar sobre isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre esse fim dos tempos.
Sim. Entramos na ebulição. Sim. Eu vi que um site lá para fora, de uma revista que é renomada, né, e correta, de cientistas, eles deram mais 40 anos. Entendo. Eles falaram sobre isso. 40 anos a gente analisou isso aqui, aquilo outro. São 40 anos que a Terra realmente, assim... Suportaria. Vai suportar até então. O que você acha sobre isso? Eu espero que não. Como diz, tudo está muito rápido, as mudanças comportamentais estão rápidas, a inteligência artificial ela veio para acelerar junto com a tecnologia, mas eu pessoalmente espero que não. Você já eu tem espero, Ivo, espero que não. Só que eu não fiz leituras específicas sobre questões dessa natureza. Até que ponto a Terra suportaria? Eu sei que, e aqui a comunidade tupaciguarense vai concordar comigo, confirmar e concordar comigo. Eu tenho 41 anos de vida. Eu nunca presenciei calor de 38 graus ou mais no nosso município. É diferente. Eu nunca presenciei isso. Então, o fato de o nosso corpo, as nossas sensações nos mostram Sim. que o planeta hoje responde de forma diferente. Na minha adolescência, eu me lembro muito bem que as chuvas começavam em setembro e terminavam por volta de fevereiro. No ano passado, as chuvas já haviam começado, elas começaram em outubro e choveu até março. Nós estamos, Mariana, caminhando para o fim de novembro. Nós tivemos chuvas, mas elas não foram chuvas de caráter contínuo. Chove, por exemplo, na quarta, depois na quinta. Chove na quinta, na sexta. Quando eu falo no período de chuvas, eu falo numa certa continuidade de chuvas. E nós não tivemos isso. Então, a realidade, ela nos choca. Com certeza. Se o homem ele utilizar da sua memória, ele vai perceber que a realidade, ela nos choca. E o que isso nos exige? Exige novas respostas. Exigem novas respostas que partem principalmente do nosso modelo de consumo. Até a gente partem principalmente do nosso modelo de consumo. E de certa forma a gente até está em um local, como até diz o Papa, né, não sei qual deles, Sim. Um local abençoado, né? Sim. Meio de uma placa tectônica ali. Sim. Então não tem muita preocupação com certos... Com terremotos, com maremotos. Certas coisas a gente ainda se livra, mas, por exemplo, do calor, das versões climáticas, não, né? E o que nós vivemos em Tupaciguara, Mariana, se nós fôssemos a Europa no ano de 2022, a Europa viveu isso. A Europa, em tese, é extremamente frio. O continente europeu é um continente frio. As temperaturas lá caem a 10, 12 graus negativos. Aí eles vão de uma inversão térmica, uma amplitude térmica, que sai de um negativo, num ano, que sai de um negativo 10 para um positivo 40, você tem uma variação de 50 graus Celsius. Isso é muito significativo. Então, voltando à resposta, nós precisamos dar novas respostas. E essas respostas, elas partem pela mudança no padrão de consumo. A exemplo, nós vemos hoje a proliferação de carros elétricos e carros híbridos. Sim. Carros elétricos, poluição zero. Carros híbridos, uma poluição menor do que a dos carros flex. Os carros flex já foram um avanço. Aí você sai dos carros flex para um carro híbrido ou para um carro elétrico, você reduz a zero, no segundo caso, a emissão de poluentes. E eu acredito que seja essa a tendência. Nós vamos continuar consumindo, porque a economia assim nos exige. Mas o nosso consumo, ele será um consumo, espero, cada vez mais consciente e cada vez mais atento à questão do meio ambiente, à questão da sustentabilidade. Essa visão para que não tenhamos, como foi dito, um apocalipse em razão de uma irresponsabilidade, em razão do número de habitantes que o nosso planeta já tem e da oferta
de insumos para toda essa população. Basicamente, nisso aí, você acha que o planeta ele pode perder para o capitalismo? O planeta pode perder para o capitalismo? Perde, se o capitalismo ele acreditar que deva se alimentar do próprio planeta. Porque se o aqui, dizendo ao nosso ouvinte, se entender a necessidade pelo ganho como maior do que a necessidade de manutenção da existência humana, sim. Porque aí o modelo econômico ele vai consumir tudo o que nós tivermos, todas as riquezas, todos os recursos, e isso é muito perigoso. Com certeza. O que mais me preocupa é que eu acredito que o ser humano, num geral, se o outro não para de receber por estar fazendo a coisa errada, o outro também não vai querer parar. Sim. E eu acho que, vendo, né, deste modo, eu acho que já é uma guerra perdida. Sim. Ao meu ver, infelizmente, acho que, a não ser na hora que chegar assim, vamos supor, tem 40 anos, vamos falar que tem 40 Sim. anos de terra. Acho que quando tiver lá faltando 2 anos, né, 38 anos já se passaram. E aí o pessoal fala, nossa, é sério? Aí eu acho que mas já eles é vão sério, tentar Mariana. mudar. Você que nos ouve, nós estamos tratando de alguns assuntos que são muito comuns no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, mas são assuntos muito sérios. Sim. E digo, os nossos jovens precisam falar sobre isso. Com certeza. Os pais precisam ensinar aos seus filhos isso. Porque hoje estamos adultos, mas no amanhã, o que pode até soar clichê, mas no amanhã, o que será deixado para os seus netos? O que será deixado para a população vindoura? Porque as pessoas não deixarão de ter filhos. As pessoas continuarão tendo filhos, as pessoas continuarão se casando. E essas gerações vindouras terão que tratar, às vezes, dos problemas que nós deixamos, por conta da falta do conhecimento, por conta de responsabilidades, até mesmo da própria ganância humana. E é nessa vibe aí que a gente vai fazer um intervalozinho aqui, deixar você refletir sobre isso. Pode participar com a gente, manda uma mensagem aqui, pode fazer sua pergunta também. Hoje é um papo mais intelectual para vocês aqui, que é importante, né, Ivo? Amém, amém. A gente falar sobre